poderoso és tu. Aleluias. Uma boa tarde a todos, que a paz e a graça de Jesus estejam no coração de todos vocês. Eu quero pedir a todos que acompanhem a leitura da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, eu lerei na Bíblia Revista e Atualizada, tema da mensagem que será abordada no início dessa nova série de mensagens, nos diz, unidos para sempre. A referida passagem bíblica diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por favor, se assente, por gentileza. Deus é um ser misterioso. Uma das palavras que define muito bem a natureza de Deus chama-se mistério. Verdadeiramente, Deus é um ser misterioso. Tudo que sabemos a respeito de Deus é pouco diante de quem Ele realmente é. A Bíblia, por mais que seja um livro inspirado pelos céus, não revela tudo a respeito de Deus. A Bíblia não revela tudo a respeito de Deus. Todavia, a mesma Bíblia revela tudo que eu e você precisamos saber a respeito dele. A Bíblia não diz tudo a respeito de Deus, mas fala as coisas que eu e você precisamos saber a respeito dele. Uma das informações bíblicas sobre o Criador afirma que ele é um ser único, formado por 3 pessoas distintas, possuidoras do mesmo poder e da mesma glória, as quais são chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. Se quisermos dar um conceito a Deus, seria esse. Deus é um ser único, formado por 3 pessoas distintas, possuidoras do mesmo poder e da mesma glória, as quais são chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina do Deus triuno, historicamente é chamada de doutrina da Trindade. A nossa doutrina promessista a chama de triunidade. Ela nos ensina que é plenamente possível vivermos em harmonia com pessoas diferentes. A união existente entre Pai, Filho e Espírito Santo nos apresenta o princípio relacional da unidade, que precisa ser cultivado para que as nossas relações interpessoais sejam devidamente saudáveis. Como eu disse no início da mensagem, a pessoa de Deus em si é um mistério. O que nós sabemos a respeito de Deus é que ele é um ser único, que ao mesmo tempo é formado por 3 pessoas. 3 pessoas tão unidas, tão harmônicas,
que não aceitam ser consideradas separadas. São pessoas tão unidas que juntas formam um único Deus. Essa interação entre Pai, Filho e Espírito Santo é a base da nossa reflexão nessa tarde. Vai servir de referência para a inauguração desta série de mensagens. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são seres unidos desde a eternidade. São unidos para sempre. E a maneira como estas pessoas se relacionam nos ensinam a respeito de unidade. E eu gostaria de compartilhar a seguinte verdade com vocês, com base nesse relacionamento celestial. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde é a seguinte: a unidade exige convivência harmoniosa com pessoas diferentes de nós. A unidade exige convivência harmoniosa com pessoas diferentes de nós. O texto que eu li com vocês do início dessa mensagem, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que corriqueiramente vocês me escutam pronunciar no final de alguns cultos, era uma saudação dos apóstolos. No primeiro século, a igreja primitiva tinha como liderança o corpo de apóstolos. E era muito comum, durante os cultos e na emissão de algumas cartas, os apóstolos saudarem os outros crentes desta forma. Eles faziam essa pronúncia: que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Sabe aquela saudação que eu e vocês damos uns aos outros quando chegamos na igreja? A gente fala paz do Senhor, ou aquele boa tarde, ou aquela boa noite, ou aquele bom dia, que nós pronunciamos com as pessoas que interagem com a gente. É mais ou menos isso, essa saudação. Os apóstolos se dirigiam à igreja dessa forma. Eles, quando encontravam alguém, eles diziam: que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com você. Era uma saudação cristã, era uma saudação apostólica. Ao longo dos anos, a igreja cristã, inclusive do nosso tempo, adotou essa saudação como uma espécie de bênção. Nós a chamamos de bênção apostólica. O que era uma saudação naquele tempo, transformou-se numa bênção. Nós adotamos como uma bênção que é proferida por um pastor ou um presbítero no final de um culto. A bênção apostólica, tantas vezes ouvidas por nós, sugere uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês vão perceber esses três personagens nesse versículo. Aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente compara esse texto com as outras partes das Escrituras, a gente chega à conclusão que jamais houve qualquer tipo de desentendimento no céu. Jamais houve qualquer tipo de desentendimento nas pessoas que formam a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, distintas, mas jamais se desentenderam. Por esses dias eu conversava com alguém sobre essa união da Trindade e eu fazia uma reflexão, um exercício imaginário. Imagine se Pai, Filho e Espírito Santo, os três seres todo-poderosos, não se entendessem. Haveria uma guerra cósmica celestial. Uma guerra de proporções infinitas. Mas a Bíblia afirma que Pai, Filho e Espírito Santo jamais se desentenderam.
apesar de serem diferentes em suas características, em suas personalidades, os três sempre se deram muito bem. E trata-se de uma convivência de muitos anos, de milhões e milhões de anos, porque os três sempre existiram. Quanto tempo você convive com seu esposo ou com sua esposa? Quanto tempo você convive com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos? Existe alguém que você convive há muito tempo e você pode afirmar que jamais teve qualquer tipo de desentendimento? Por mais que você consiga esse feito, o que é praticamente impossível, mas eu não vou duvidar que você tenha conseguido. A união entre Pai, Filho e Espírito Santo é incomparável. Porque eles estão juntos desde a eternidade. E eles sempre viveram em harmonia. E a harmonia desses três indivíduos celestiais nos ensina que é possível vivermos em harmonia com pessoas diferentes de nós. Precisamos lembrar, meus amados, que Deus nos fez com diferenças. Nós temos características e personalidades diferentes. É necessário respeitar as nossas diferenças. Não precisamos ter os mesmos gostos e opiniões para cultivarmos a unidade. Eu posso plenamente conviver com alguém que pensa diferente de mim. Eu posso viver em harmonia com alguém que é diferente de mim. A união da Trindade me ensina isso. Eu preciso ter maturidade para conviver com pessoas diferentes. Pessoas que torcem pelos times que eu não torço. Pessoas que gostam de comidas que eu não gosto. Pessoas que têm posições partidárias diferentes das minhas. Eu preciso aprender a conviver em unidade com pessoas diferentes de mim. Se respeitarmos o espaço e a dignidade daqueles que estão à nossa volta, certamente criaremos um ambiente favorável para a boa convivência. Ouça essa dica. Essa dica vem do céu, porque tem a ver com o que o Pai, Filho e Espírito Santo fazem para viver em harmonia. Se respeitarmos o espaço e a dignidade dos outros, estaremos criando um ambiente favorável para a unidade, para a harmonia, para a boa convivência. Aprenda a respeitar o espaço alheio. Aprenda a respeitar a dignidade alheia. A Bíblia nos ensina a não ficarmos preocupados apenas conosco. Filipenses 2 diz: não devemos procurar os nossos próprios interesses. Quando formos conviver com alguém, precisamos pensar também no interesse alheio. Não é somente o que é bom para mim, mas também para o que é bom para o próximo. Esse princípio, meus irmãos, serve para todos os tipos de relacionamentos. Esse princípio de respeitar o espaço e a dignidade alheias serve para a convivência nupcial, serve para o casamento. Marido e mulher, quando se casam, jamais vão sustentar uma relação apenas com o sentimento que um tem pelo outro. O sentimento é algo nobre, respeitável, mas ele não faz uma relação durar. Os seres humanos se apaixonam e desapaixonam. Isso faz parte da nossa natureza. Se nós acharmos que para manter um casamento basta sermos apaixonados pela pessoa que a gente convive, estaremos enganados e nosso casamento fracassará.
Sentir algo muito forte pela pessoa que está do meu lado é legítimo. Mas se depender apenas desse sentimento para manter o meu matrimônio, a minha relação está fadada ao fracasso. O marido precisa respeitar o espaço da mulher. A mulher precisa respeitar o espaço do marido. A dignidade de ambos precisam ser respeitadas. Da mesma forma, nas relações interpessoais, nas relações com a vizinhança, existe um espaço que pertence ao meu vizinho, existe um espaço que pertence aos meus amigos, existe um espaço que pertence aos meus irmãos de fé. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas que eu convivo, para que eu consiga conviver com elas. Não precisamos viver isolados e fugindo dos outros. Muita gente prefere se isolar para não ter que enfrentar os desafios relacionais. Meus irmãos, Deus nos fez sociáveis. Eu vou falar sobre esse tema amanhã de maneira profunda e exaustiva. Mas Deus fez você sociável. Você não precisa viver isolado, nem fugindo dos outros. Basta seguir o exemplo da Trindade. Se seguirmos o exemplo da Trindade, conseguiremos viver socialmente, sem prejudicar a nós e aqueles que estão à nossa volta. Deus quer que os nossos relacionamentos sejam pautados pela unidade. O que é unidade? A primeira verdade da mensagem já nos dá a dica. Unidade exige convivência harmoniosa com pessoas diferentes de nós. Se eu não sei viver em harmonia com os diferentes, eu não estou experimentando ainda o que é unidade. A unidade implica essa convivência harmoniosa. Tem uma segunda verdade, que a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos ensina. Olha o que nos ensina a segunda verdade. Você vai aprender a se relacionar com essa verdade. A unidade exige foco naquilo que nos une. A unidade exige foco naquilo que nos une. O versículo que vocês leram comigo no início da mensagem diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Vocês percebem que nesse texto da palavra, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito aparecem em favor dos seres humanos. Pai, Filho e Espírito Santo, nesse texto, agem para beneficiar o ser humano. Pai, Filho e Espírito Santo estão focados e unidos para abençoar pessoas. Eles possuem características diferentes, mas se unem em torno do mesmo propósito. Nós temos a mania de focar nas dificuldades. Nós temos a mania de focar nos problemas. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou em embate com alguém, que aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Para nós fazermos, por exemplo, uma igreja funcional, uma igreja como essa, uma igreja relativamente pequena, o trabalho é árduo, exige uma equipe empenhada. Isso não quer dizer que todos que fazem parte da equipe pensam iguais. As diferenças colorem os relacionamentos. O grande desafio é manter o foco naquilo que nos une. Aquilo que nos une, no caso da igreja, é muito maior do que aquilo que nos separa. Porque enquanto um pode pensar que a cor das paredes ideal seria amarela, o outro pensa no vermelho, o outro pensa no branco. O que nos une é maior do que uma cor da parede. Nós somos unidos por Jesus. Nos relacionamentos precisamos focar naquilo que nos une. O que é que une você e a pessoa com quem você se relaciona? Lá no seu trabalho, qual é o ponto
de convergência entre você e os seus colegas. Eles são diferentes de você. Mas quais são os pontos semelhantes? Os pontos que interligam você e os seus colegas do trabalho? Meus irmãos, é preciso lembrar que seres humanos são incompatíveis. Todos nós somos incompatíveis. Inventaram uma frase para justificar divórcios e brigas que diz assim: nós nos separamos por incompatibilidade. Irmãos, todos nós somos incompatíveis. Ninguém é compatível com ninguém. Nós somos diferentes, todos nós. Se for por compatibilidade, jamais nos relacionaremos com quem quer que seja. Amigos são incompatíveis, irmãos de fé são incompatíveis, vizinho e colegas são incompatíveis. A unidade não se baseia na compatibilidade. A unidade não se baseia na compatibilidade. A unidade se baseia nas convergências. Precisamos achar aquilo que nos converge. Se focarmos nos pontos divergentes, jamais conseguiremos viver em sociedade. A Trindade tem um ponto convergente, sabe qual é? É algo maravilhoso. O ponto convergente do Pai, Filho e Espírito Santo é você. Eles se uniram por você. A graça de Jesus é para você. O amor do Pai é para você. A comunhão do Espírito é para você. Os três pensam em você. Os três pensam em você. Por isso que os três se formam. Os três juntos formam um só Deus. Porque aquilo que os une é maior do que aquilo que os separa. Pai, Filho e Espírito Santo estão focados em abençoar os seres humanos. Para estarmos juntos com outras pessoas, precisamos identificar aquilo que poderá nos unir a elas. Lá no seu ambiente de trabalho, foque naquilo que pode unir você aos seus colegas. Com os seus clientes, você que é um profissional liberal, foque naquilo que une você a eles. Na igreja, foque naquilo que une você aos seus irmãos de fé. Na família, do mesmo modo. Se ficarmos observando as diferenças, não vamos conviver com ninguém. Puxa vida, olha, eu não me dou bem com a Shirley, porque a Shirley canta e eu não canto. Então eu não quero nem conversa com a Shirley, porque a Shirley tem que procurar a galera da música. Eu não quero papo com o Wesley, porque o negócio do Wesley é a mídia, é o som, e eu não entendo de som. Eu não quero papo com o Douglas, porque a profissão dele é diferente da minha. Ele entende de coisas que eu não entendo, então eu vou procurar pessoas que entendem de coisas que eu entendo, que fazem coisas que eu faço. Esse não é o princípio da unidade. A unidade implica identificar aquilo que eu vejo de convergência na Shirley, no Wesley e no Douglas. A Shirley canta, eu não canto. Mas eu me aproximo da Shirley porque existem coisas que ela crê que eu também creio. Então eu posso conviver com ela. Existem coisas que o Wesley faz que eu faço, então eu posso conviver com ele. Existem pensamentos que o Douglas tem que eu também tenho, então eu vou me unir com base nas convergências, não nas divergências. É um exercício importante para convivermos com pessoas. Na igreja, principalmente, na igreja que nos une é Jesus. É a palavra. A gente na igreja, irmãos, a gente se relaciona, mas às vezes sai faíscas. Quem está me assistindo e talvez não conheça igreja não é lugar de santarrão, não. Igreja é um rebanho de pecadores. Igreja sai faísca, é ser humano, pecador, vivendo junto. Vai ver historicamente coisas que aconteceram no meio da igreja. E não é por causa do século 21, não, em todas as épocas. A igreja primitiva tinha problemas relacionais. Mas o que nos faz estarmos juntos é a mesma fé. Nós temos a mesma fé em Jesus. Amém? Eu posso pensar diferente de vocês em muitas coisas.
Eu posso ter gostos diferentes, mas estamos unidos por causa da fé em Jesus. A fé em Jesus faz eu suportar pessoas diferentes de mim. Lá no meu trabalho, o foco é a profissão. A minha profissão faz eu suportar os meus colegas. A minha vizinhança, o foco é a boa relação que eu preciso ter com aqueles que estão à minha volta. Então eu vou me apoiar nas convergências e não nas divergências. Foco naquilo que nos une gera unidade. A união entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, exaustivamente citada na Bíblia, serve de referência para os nossos relacionamentos, para nos relacionarmos uns com os outros. O desejo de Deus é que eu e você vivamos em harmonia. Valorizar nossas semelhanças nos ajudam a superar nossas diferenças. Lembre-se disso. Valorize suas semelhanças com as pessoas que você se relaciona. Porque valorizar as semelhanças facilitam essa relação interpessoal. Para de focar naquilo que separa você dos outros. Foque naquilo que lhe une aos outros. Tem semelhança, você vai perceber. Foque nisso. Já falei aqui em outras oportunidades, a religião não é a única matéria que eu me interesso. Eu sou um apaixonado por futebol e sou um curioso da política. Eu não sou um apaixonado pela política e nem curioso do futebol. Eu sou apaixonado por futebol, destaque-se Flamengo dentro do futebol, e sou curioso pela política. O meu voto, fizemos um voto aqui na igreja, passarmos alguns dias sem fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer todo dia, foi não ler sobre política. Eu leio sobre política 4, 5 vezes por dia, se não for mais. Se tiver um intervalo, tiver numa fila, eu leio sobre política. Todo momento. Mas quando eu me relaciono, eu preciso entender que os meus pensamentos sobre política não podem interferir nas minhas relações humanas. Se conversar sobre política separa alguém de mim, eu encerro o assunto. Eu sou apaixonado pelo Flamengo, mas se falar do Flamengo afasta alguém de mim, eu deixo de falar do Flamengo. A única coisa que a gente não pode deixar de falar é da nossa fé. A fé em Jesus é soberana. Por ela a gente pode perder relacionamento. Por outras questões, irmãos, perca as suas razões no futebol, na política. Coloque acima o seu relacionamento interpessoal. Ele é muito importante. Você precisa se relacionar. Deus fez você sociável. Valorize sua semelhança com as pessoas. Essas dicas bíblicas, quando aplicadas em nossos relacionamentos, aumentam nossa qualidade de vida. Pois Deus quer que nós vivamos em unidade. Deus quer que você viva em unidade. Faz bem. Se Deus quisesse você sozinho, Ele tinha criado um planeta só para você. Deus não foi econômico. Puxa vida, eu vou criar um planeta. Para não ter confusão, cada ser humano tem um planeta. Isso não custaria muito para Deus. Deus, Ele é poderoso. Já pensou? Planeta apenas para o Rafael. O planeta apenas para o Paulo. O planeta apenas para o Fernando. Não, Deus colocou todo mundo no mesmo planeta. E para piorar, tem gente que nasceu na mesma época que a gente. Então a gente tem que conviver com pessoas que Deus colocou na nossa geração. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabe que eu e você precisamos nos relacionarmos. Deus nos fez para vivermos juntos e misturados. Deus quer que a gente viva em comunidade. Deus quer que a gente viva em sociedade. A solidão, ela é patológica. Deus quer você sociável. Se você tem dificuldade para se socializar, Deus te fez ouvir esta série de mensagens para fazer você superar esse desafio. Deus sabe que você é capaz.